Bem-vindos ao canal Indústria Brasil. O programa tem a finalidade de informar e debater os avanços da indústria e os reflexos para o crescimento econômico do país. O canal Indústria Brasil visa estabelecer um canal de comunicação com você, industriário, trabalhador da indústria e com a população em geral. O programa vai trazer temas diversos como capacitação profissional, inovações tecnológicas, prevenção de acidentes, entre outros assuntos do seu interesse. Nesta edição, vamos entrevistar Paulo Sérgio Brito Franzossi, gerente do escritório regional do Sebrae na Baixada Santista. Mas antes, vamos dar um giro nas principais notícias recentes sobre a indústria. Você que administra uma empresa no Brasil e gostaria de acolher um empreendedor da Europa, pode se candidatar no Connect. Trata-se de uma ação de empreendedorismo patrocinada pela Comissão Europeia, que promove o intercâmbio de talentos entre o Brasil e a Europa. O programa vai selecionar novos empreendedores estrangeiros altamente motivados que estejam na fase inicial do negócio. Eles terão a oportunidade de estar em uma empresa brasileira por 3 meses. O benefício é mútuo, com a troca de conhecimentos e ideias, acesso a novos mercados e parceiros de negócio. Empresas interessadas em receber os empreendedores europeus para essa troca de experiências e adquirir mais informações sobre o programa podem se inscrever pelo site do Connect, que está aí na sua tela. A proposta do programa é que os estrangeiros conheçam iniciativas bem-sucedidas no Brasil, troquem ideias e também colaborem com a empresa onde estão fazendo intercâmbio. Por mais que sejam empreendedores europeus no começo das atividades de negócio, com certeza tem muito o que acrescentar à cultura empresarial brasileira. A Braskem, maior petroquímica das Américas e líder mundial na produção de biopolímeros, foi reconhecida como uma das 10 melhores empresas do Brasil na formação de lideranças. O ranking foi elaborado pela consultoria global de gestão de negócios, Hay Group, que avaliou 100 empresas no Brasil. A Braskem é a maior produtora de resinas termoplásticas das Américas. Com 36 plantas industriais distribuídas pelo Brasil, Estados Unidos e Alemanha, a empresa produz anualmente mais de 16 milhões de toneladas de resinas termoplásticas e outros produtos petroquímicos. Maior produtora de biopolímeros do mundo, a Braskem tem capacidade para fabricar anualmente 200 mil toneladas de polietileno derivado de etanol, de cana-de-açúcar. Cerca de 1.100 alunos da Rede Municipal de Cubatão participaram do projeto Memória Local na Escola. As atividades têm o objetivo de reconstruir a história da cidade por intermédio do relato de moradores. A iniciativa tem o patrocínio da Anglo American, empresa que atua na área de mineração. Idealizado pelo Museu da Pessoa, o projeto leva para diversas cidades do país a arte de fazer com que a história de cada um seja valorizada e respeitada pela sociedade. Os alunos participaram de pesquisas nas suas próprias comunidades para recuperar essas histórias. É muito importante essa participação dos alunos no resgate da própria história deles. Isso valoriza inclusive a autoestima desses jovens, numa época em que cada vez mais esses valores se perdem. A construção do Polo Industrial de Cubatão teve a participação de comunidades caiçaras, nordestinas, imigrantes e pessoas da própria região. Esse trabalho de resgate histórico visa justamente destacar a importância de cada um no cenário industrial de Cubatão. Chegamos agora ao final do nosso primeiro bloco. Lembrando que para participar do canal Indústria Brasil, basta enviar suas perguntas pelo e-mail perguntas@canalindustriabrasil.com.br. As perguntas serão selecionadas durante a semana e respondidas pelos nossos entrevistados durante os programas. Em seguida, voltaremos com a participação de Paulo Sérgio Brito Franzossi, gerente do Sebrae na Baixada Santista. Não saia daí! Voltamos agora com o segundo bloco do canal Indústria Brasil, que traz para você os principais temas do cenário industrial brasileiro e da região. Nesta edição, vamos ter a participação de Paulo Sérgio Brito Franzossi, gerente do Sebrae na Baixada Santista. O Sebrae faz parte de um sistema criado em 1972, vinculado ao governo federal. A partir de 1990, transformou-se num serviço social autônomo, denominado Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, entidade civil sem fins econômicos. Confira agora a entrevista realizada pela jornalista Alessandra Pereira. Bom dia a você que acompanha o canal Indústria Brasil. Eu estou aqui no escritório regional do Sebrae, na Baixada Santista, em uma das salas de treinamento, e vou conversar com Paulo Sérgio Franzossi, nosso convidado de hoje. Obrigada, Paulo, por receber a nossa equipe aqui. Obrigado, Alessandra, e obrigado, telespectadores do canal Indústria Brasil.
quero começar a entrevista pedindo para você fazer um balanço aí de 2014, em termos de atendimento que o Sebrae prestou. Muito trabalho, Paulo? Muito trabalho, foi um dos grandes desafios, de muitas metas, todas elas batidas. E basicamente nesse ano de 2014 nós atendemos mais de 11 mil empresas. São 11 mil CNPJs que passaram de nossos treinamentos. E isso tudo levou a um atendimento de mais de 35 mil atendimentos. Então são pessoas que vieram, participaram de uma palestra, participaram de uma consultoria, de um workshop. Então, 35 mil atendimentos fizemos, tanto para pessoas que querem empreender, mas principalmente para aquelas empresas que já estão no mercado e querem melhorar o seu dia a dia, melhorar a condição de empresa que elas têm. E esse número, por exemplo, em relação a 2013, o número aumentou? Ele aumentou 14%. Nós fizemos essa conta recentemente e nós percebemos que de 2013 para 2014, nós tivemos um acréscimo de 14% no número de empresas e, consequentemente, também no número de atendimentos. E havia mesmo uma previsão do microempreendedorismo crescer em 2014, porque cresceu em 2013 e a previsão era de que crescesse em 2014. Isso, e até por conta também dessa nova figura que existe, que é o microempreendedor individual. Hoje nós temos 48 mil microempreendedores aqui na região da Baixada Santista, né? Um número bem expressivo e esse número é bem concentrado nas 4 cidades. Aliás, essas 4 cidades, que é Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande, ela possui 80% da população da região, que hoje a população toda é quase 1.800.000 pessoas. Ela está concentrada nas micro e pequenas empresas e também no microempreendedor individual. Então, nessas 4 cidades da Baixada Santista, principalmente, nós temos 80% de toda a força de desenvolvimento da nossa região. Uma força grande, então, para o cenário econômico da região. É uma força grande e a gente percebe que cada vez mais nós temos essa multiface das cidades, né? Então nós atendemos aqui pessoas de São Vicente, de Guarujá, de Praia Grande, de Bertioga, de Cubatão, Itanhaém. Então assim, há um grande movimento de toda a região em busca de aprendizado, em busca de um esforço para se qualificar melhor. Porque hoje em dia, não basta simplesmente a pessoa dizer assim, mas eu já tenho a minha empresa há 40 anos, há 30 anos, há 20 anos. Ok, você teve essa empresa por muito tempo, só que o mercado ele muda muito do ponto de vista de técnica, de novas tecnologias, de novos desafios, mas também por exigência do consumidor, né? Seja o consumidor de produto, seja o consumidor de serviço, cada vez mais ele é mais exigente. Então, quer dizer, o empresário não pode parar, tem sempre que perceber o movimento da sociedade, o movimento e acompanhar isso. Eu sempre digo que o empresário nunca pode se acomodar. Ele não pode achar que a vida está ganha. Todos os dias o empresário, ao acordar, tem que perguntar: o que eu posso fazer diferente? Como eu posso inovar o meu negócio? O que eu posso fazer para melhorar os meus rendimentos, a oferecer novos serviços para o meu consumidor? Porque um consumidor que vai hoje, que ele compra um produto, ou que ele adquire um serviço, ele quer que daqui a 3, 4 meses tenha coisas novas, porque senão ele vai para o concorrente. É muito fácil para o concorrente. Se ele vai naquele estabelecimento, naquela indústria, naquela fábrica, e ele não tem aquilo que ele deseja. Hoje em dia, as informações são muito rápidas. É muita opção, né? Onde eu vou... então, assim, antigamente você saía de uma cidade e ia para outra, você só ia ver o que você tinha para fazer no dia seguinte, quando você chegava para o seu trabalho e saber o que acontecia. Hoje em dia, não. Com o smartphone, você está viajando, você está lendo e-mail, vendo e-mail, respondendo. Então, isso é muito... Então, assim, a informação que gera para o consumidor, ela é muito rápida. E isso faz o desafio para nós também, empresários, empreendedores, ser de acompanhar tudo também. Isso. E eu vou perguntar para você sobre os principais segmentos das empresas que procuram vocês. Até porque eu li uma entrevista sua, que você, falando de empreendedorismo em Santos, que você comentou que o problema é que ainda se faz mais do mesmo, que faltava inovação, eu acho. Não é? Que faltava fazer diferente. O que seria esse fazer diferente? Alessandra, o que eu qualifico essa minha resposta é o seguinte: hoje em dia nós vemos na cidade assim, foi aberto mais um comércio de roupa. Muito bem, é bem-vindo para a cidade. Vai ter mais um restaurante, é bem-vindo também. Vai ter mais
um salão de beleza é muito bem-vindo. Né? Tem muitos, é um crescimento, esse setor da beleza é uma matéria à parte, né? É algo que quando tudo vai bem, cresce muito, e quando as coisas não começam a dar bem também é algo que precisa manter, porque é o primeiro investimento das pessoas com elas mesmas, quando as coisas estão bem, né? Quando está bem. Mas basicamente o que eu digo, essa questão do fazer bem, né? Do fazer diferente, é que as pessoas não olham o cenário que está em volta. Então hoje nós temos um polo petroquímico em Cubatão, nós temos um porto, o maior porto da América Latina, nós temos a exploração do pré-sal, a Petrobras já se instalou aqui, né, há mais de 5 anos atrás, acabou de construir um prédio, já estão de mudança para esse prédio, são 2.000 pessoas num prédio só, a tendência é que fiquem 6.000 pessoas, e essas pessoas, além de consumir o que já existe na cidade, né, então a pessoa vem, ela compra ou aluga um apartamento, ela matricula o seu filho numa escola, ela coloca o seu filho no inglês, ela procura um dentista, ela muitas vezes um advogado, ela procura... Então assim, tem esses serviços comuns, mas basicamente, às vezes, dentro da empresa, há necessidade de um serviço que são serviços técnicos, né? Então, por exemplo, um sistema de alarme, um sistema de manutenção de móveis, um sistema de manutenção de ar-condicionado, de elétrica, de hidráulica. E esses segmentos, muitas vezes, há uma dificuldade de ser localizado na região, na localização. Então, o que eu sempre digo é isso. E muitas pessoas, muitas empresas locais, têm condições técnicas e tecnológicas de atender. Quer dizer, as pessoas conhecem o que fazem e têm equipamentos para prestar o serviço. O que falta é simplesmente atender às exigências dessas empresas. Então, quer dizer, o empresário precisa olhar e descobrir isso, né? Descobrir essas possibilidades e levar essas possibilidades. Olhar, descobrir e, principalmente, encarar esses desafios. Porque hoje, eu sempre pego como exemplo a manutenção do ar-condicionado, né? Então, você contrata uma pessoa para ir na sua casa. Ela vai, faz o serviço e vai embora. Numa empresa, né, existe outras exigências. Então, que ele mande um orçamento anteriormente, que ele encaminhe alguma negativa de multa, porque vai ter uma nota fiscal para ser paga, que essa nota fiscal seja descritiva, os impostos corretos para isso, que ele faça a entrada e a saída num horário especificado, que ele possa fazer o serviço sem estragar um móvel, sem estragar uma parede ou algo parecido. Então, assim, essas pessoas sabem como fazer o seu trabalho e tem equipamentos, material humano e material tecnológico para isso. Mas o que falta é entender essas exigências. Então, por exemplo, às vezes, dentro de uma refinaria, uma pessoa encomenda uma grande peça de aço inox, chega um caminhão. O caminhão chega com pneu careca. Não entra, não faz a descarga, atrasa a manutenção, atrasa a entrega. Então, por uma questão de olhar um checklist, atender algo muito simples de ser atendido. Então, eu acho que falta o empresário local observar a sua volta. Eu digo sempre, aguçar o seu olhar. Não simplesmente olhar do que está posto. É uma nova rua, com uma nova loja, com um novo comércio. Mas não, tem novas empresas. O que essas empresas precisam? Quer ver um caso muito simples, que é necessário e muitas vezes a gente não localiza na região e precisa localizar fora? A gente já vê algumas coisas por aqui, que é armazenamento de materiais, de guarda-móveis, não móveis, assim, guarda-documentos. Então, isso era uma necessidade que tinha. Hoje em dia, nós já vemos empresas para isso. Mas empresas que possam identificar móveis, fazer um levantamento físico, etiquetar esses móveis, fazer com que o dono de uma grande empresa ele possa saber que ele tem 22.000 cadeiras, 20 mesas, 37.000 computadores, ou 500 computadores, ou 200 computadores, e não existe, muitas vezes, empresas que possam fazer isso. Então, há uma lacuna de mercado, muitas pessoas sabem fazer isso, o que falta é perceber que é um mercado e essas empresas têm exigências. E como atender? É muito simples, o que falta é devoção, é dedicação de entender que há a lacuna e eu posso fazer esse serviço. Bem, ano que vem, 2015, equipe nova econômica no governo. O que o governo precisa fazer, na sua opinião, para estimular o pequeno empresário? Olha, na minha opinião, algo muito simples.
dar segurança jurídica para que as pessoas possam desenvolver o seu trabalho. Então, é estabelecer metas bem claras, metas robustas, metas que não mudem de tempos em tempos. Então, estabelecer para quê? Esse empresário, seja ele de micro ou de pequeno porte, ele possa investir na sua equipe, fazer novas contratações, fazer ampliações, comprar novas máquinas, novos equipamentos, para poder fazer o desenvolvimento da sua empresa, atendendo os seus clientes. Então, criar assim um ciclo virtuoso, né, onde você possa desenvolver o seu trabalho no dia a dia sem interferência. Então, eu diria que o grande objetivo de 2015 é os empresários poderem trabalhar livremente com o mínimo de interferência possível, porque todo empresário ele quer dinamizar, andar para frente e eliminar a burocracia, porque o que atrapalha o dia a dia dos empresários, né, e principalmente os empresários de menor porte, é a burocracia. Você acha que isso vai acontecer? Essa sua expectativa? Olha, a minha expectativa, apesar de todas as dificuldades que a gente lê nas matérias, nos jornais, que estão esperando, eu acho que o empresário, ele quer investir, o empresário quer trabalhar, o que ele quer é ter liberdade para isso. Como diria o nosso presidente, é liberdade para empreender. Então tem que esperar por essa liberdade. Liberdade, assim, ter uma facilidade para isso, não depender. Então, assim, o governo fez já suas mudanças macroeconômicas, acreditamos que são pessoas bem-vindas no mercado, né? Então, o que eu acredito bem disso é que nós temos aí um ano de 2015 que tem que ser feito essas normas bem claras, bem estabelecidas, e que elas não possam mudar. Porque o que o empresário quer é saber qual o objetivo de uma empresa, é ter lucratividade. Então, se o empresário vai investir 10 mil reais, 100 mil reais ou 1 milhão de reais, ele quer ver esse retorno num tempo que ele estabeleceu. Se ele vai investir, seja 1.000, 10 mil, 100 mil ou 1 milhão, em algum momento ele quer esse retorno. Se ele não enxerga essa possibilidade, ele não investe, ele se retrai. Não, retraindo, ele deixa de contratar uma pessoa, ele deixa de comprar de um outro fornecedor, ele deixa de comprar uma máquina e equipamento. Então, é o que eu falo do ciclo virtuoso. Se ele tem uma segurança que ele pode investir, que ele pode fazer, nada para. Tudo continua. Então, o que precisa é dar segurança ao empresário, aos empresários em geral da nossa sociedade, do nosso país, para que ele possa fazer. Então, o recado é assim, pessoal, toca pau nas empresas, que nós vamos fazer a nossa parte. E aí a gente espera que o governo faça a dele, né? Eu espero. Esperamos sim. Os pequenos empresários, né, sempre esperamos o melhor. A gente vai parar só um pouquinho, mas a gente já volta com mais informações sobre empreendedorismo. Chegamos ao final do nosso segundo bloco e daqui a pouco voltaremos com Paulo Sérgio Brito Franzossi, gerente do Sebrae na Baixada Santista. Para participar do Canal Indústria Brasil, basta enviar suas perguntas pelo e-mail perguntas@canalindustriabrasil.com.br. Elas devem ser relacionadas à indústria e enviadas durante a semana. Nossa produção vai selecionar os principais temas que serão abordados durante as entrevistas. Até já! Estamos de volta com o último bloco do canal Indústria Brasil e traz para você os principais temas do cenário industrial brasileiro e da região. Estamos apresentando a entrevista realizada com Paulo Sérgio Brito Franzossi, gerente do Sebrae na Baixada Santista. O Sebrae é uma entidade que tem em seu conselho administrativo representantes da iniciativa privada e do setor público. Essa composição visa sintonizar as ações que buscam estimular e promover as empresas de micro e pequeno portes com as políticas de desenvolvimento econômico e social. É uma instituição que prepara os micro e pequenos empresários para obterem as condições necessárias para crescer e acompanhar o ritmo de uma economia competitiva. Voltamos agora com a entrevista realizada pela jornalista Alessandra Pereira. Continuamos com a nossa entrevista e agora vamos às perguntas feitas por nossos telespectadores, perguntas feitas durante a semana e selecionadas por nossa produção. Paulo, eu vou começar com a pergunta do Maurício, que é de São Vicente, e ele quer abrir o próprio negócio e quer saber como é que o Sebrae pode ajudá-lo. Então, Maurício,
Você que está aqui em São Vicente, você pode nos procurar aqui no escritório do Sebrae, na Baixada Santista, na Avenida Ana Costa 418, no telefone 3289-5818 ou também no 0800 570 0800. Uma vez por semana, nós temos uma palestra de como abrir a sua empresa, e também uma palestra como se tornar um microempreendedor individual. São duas palestras diferentes, com objetivos diferentes, mas que é justamente para essas pessoas que querem empreender e não sabem como empreender. Então, a gente sempre gosta de levar o máximo de informação possível para quando essa pessoa abrir o seu CNPJ, ela ter certeza do que vai fazer. Porque muitas vezes a pessoa ela deseja fazer uma empresa, mas não quer cumprir todo um trabalho necessário que existe para isso. Então é importante que ela conheça todos os seus deveres e direitos para depois tomar a decisão. A gente fez uma entrevista com o professor Delfim Neto recentemente e tinha uma pergunta, havia uma pergunta de um telespectador para ele que era exatamente sobre isso. Quero abrir um negócio, o que eu faço? E ele respondeu na hora exatamente, procure o Sebrae. Então a gente percebe a importância do trabalho de vocês e a importância da informação. E eu acho que é por falta de informação que muitas empresas fecham as portas aí antes de um ano, às vezes, não é isso? Exatamente. 55% das empresas, elas fecham no primeiro ano por falta de um plano de negócio, de um modelo de negócio, de não saber quem são. Por exemplo, 46% dessas empresas não identificam o seu cliente. Então, elas, numa conversa entre amigos, decidem abrir uma empresa com 1 ou 2 sócios ou sozinha, toca a empresa e depois de 1 a 2 anos percebe que não conseguiu. Então, é muito importante a questão do planejamento. E quando a gente fala isso, planejamento, dá a impressão de vocês 3 anos de trabalho, 500 páginas por escrito. E não é, na verdade, é simplesmente identificar quem é o seu cliente, quem serão os seus fornecedores, aonde eu vou abrir aquele ponto comercial, qual é o tipo de público que está nesse ponto comercial. As exigências, os alvarás, né? Então, por exemplo, eu vou abrir uma empresa, eu compro tudo, vou lá na prefeitura pedir meu alvará. Não, aqui nessa área o senhor não pode abrir. É muito comum isso, a gente vê isso as pessoas. Ela monta um restaurante numa área residencial e depois de 6 meses tem toda uma questão abaixo-assinada e ali você estava numa zona residencial. Então, é importante verificar se o IPTU daquele estabelecimento ele é para o ponto residencial ou comercial. Então, assim, é um planejamento que nós temos no nosso dia a dia, seja para um casamento, seja para um churrasco, uma festa. Então, assim, abrir uma empresa demanda você ter planejamento. E é um planejamento que não acaba também, né? Começa para abrir e, como você comentou no início da nossa entrevista, ele tem que continuar sendo feito o tempo inteiro, para perceber as mudanças. Ele não acaba. E ainda na questão anterior da mortalidade das empresas, a gente percebe que aquelas empresas que ultrapassaram a barreira dos 5 anos, que a gente diz da infância empresarial, elas ultrapassaram esses 5 anos justamente porque fizeram o seu planejamento. Né? Então, hoje, aqui no Sebrae, nós temos alguns cursos também. Por exemplo, transforme sua ideia em modelo de negócio, que é justamente por causa do Maurício de São Vicente, que quer ter um negócio, que vai investir um dinheiro, mas ele não pode simplesmente investir um dinheiro e não ver esse retorno. Então, ele precisa ter a segurança de que vai ter esse retorno no tempo que ele estabelecer. Então, por isso que eu digo, assim como o professor Delfim Neto, procure o Sebrae que nós daremos as melhores indicações, os caminhos para ele, que é onde ele vai valorizar o dinheiro dele, porque o objetivo de uma empresa é ter lucratividade. Então, tem uma próxima pergunta aqui que também tem a ver com algo que a gente já conversou, é a pergunta da Ana Cláudia de Santos, e ela quer saber sobre segmentos de empresas, quais os mais promissores para a região e quais os já estão saturados. Chegou a falar dos cabeleireiros, né? Eu não acho que os cabeleireiros e os restaurantes estão saturados. Eu acho que tem mercado para todos eles, né? Sempre com algo diferente. Então, não dá para você fazer mais do mesmo, mais um salão. Então, você tem que investir em algo diferente. E aí é a questão da inovação, né? De você fazer algo onde o meu cliente vai perceber isso e vai querer vir no meu estabelecimento. Então, hoje há um grande número, sim, de empresas de beleza, a cadeia, por exemplo. Então, não só o salão de beleza, mas também a questão do cuidado com o corpo, né? A questão de massagista, a questão
de outras terapias que envolvem o corpo também. Mas principalmente, eu diria que a prestação de serviço. Prestação de serviços especializados, né? Porque ainda mais que a nossa região, ela está recebendo um fluxo de pessoas de outras regiões que vem com uma característica diferenciada, exigências diferenciadas. Então ela quer encontrar aqui um restaurante, sim, mas um restaurante que possa ter uma música, ou um restaurante que possa ter um serviço que possa deixar o filho, né, um filho pequeno, para que ele possa se divertir com os amigos, de jantar. Então, tem que ter essa diferenciação. Então, é um cálculo bem simples. Saber o que faz, saber o que o seu concorrente faz e fazer algo além do seu concorrente. Se o empreendedor seguir esses 3 ensinamentos, saber o que faz, quer dizer, conhecer o seu trabalho, saber dinamizar a sua empresa, enxergar aguçar o seu olhar e perceber ao lado dele o que o seu concorrente faz e fazer sempre algo diferente, seja ele em qualquer segmento, ele vai se dar bem. Então, mesmo naquele segmento já, talvez, um pouco saturado, é olhar lá o que tem o diferente. Né? Eu acho que o importante é a pessoa poder olhar ao seu redor, aquilo que não está sendo mostrado. Né? Então, as empresas crescem, por exemplo, nós temos na nossa região um alto número de condomínios, né? Não é como uma cidade do interior que você tem um grande número de residências. Né? Aqui não, você tem um condomínio que é uma empresa. Todo condomínio tem um CNPJ, ele contrata serviços de manutenção de dedetização, manutenção de caixas de água, caixa de gordura, extintor de incêndio. Esse movimento de laudo para o AVCB hoje é algo que cresceu muito pela aquela fatalidade terrível que nós tivemos no Rio Grande do Sul. Hoje, para você fazer uma recarga, uma carga, uma manutenção de incêndio, todas as empresas estão fazendo o seu laudo, isso abriu muito esse cenário. São empresas, são consultorias que vão indicando aqui precisa ter faixa disso, luz disso, tinta, pintura aqui e lá. Então é isso que eu digo, de aguçar o olhar, de perceber essas novas tendências e aproveitar a oportunidade. Quer dizer, há uma oportunidade. Né? Agora, a oportunidade são para os primeiros que chegam e aquele que faz melhor. Não é porque chegou primeiro que vai ser Se não fizer um planejamento, se não responder aquelas perguntas que você disse, não adianta. Se não fizer um planejamento e não fizer algo melhor, não inovar, Alessandra, não é chegar e fazer, olha, inovamos, colocamos computadores na nossa empresa, colocamos circuitos fechados de TV e todo o caixa, a pessoa entra, pega uma comanda e não sai e paga uma comanda. Isso é inovação? Claro que é inovação, mas não é essa inovação que o mercado precisa. O mercado precisa de uma inovação que gere valor ao seu cliente, que você possa sempre fazer algo diferente que estimule o cliente a voltar naquele lugar, porque ele sabe que ali vai ter algo diferente. Vamos pegar um caso bem simples, uma padaria. Né? Teoricamente, não existe algo mais simples no mercado do que uma padaria. Não quer dizer que é simples fazer o pão, né? Porque a padaria é uma mistura de prestação de serviço, de indústria hoje, e de comércio. Então, né? Tá né? Ela tem tudo. Presta serviço, ela fabrica, ela comercializa, né? Mas você tem uma padaria, um grau de inovação é você ter coisa bem simples, pão quente a cada 5 minutos. Então, em vez de você fazer uma grande fornada somente de hora em hora ter pão quente, não. Você pode ir a qualquer horário na padaria que ela tem pão quente. Você imagina o volume de pessoas que teriam, porque com certeza, 8 horas da noite, meio-dia, 2 da tarde, eu vou pra panaria e vou pão quente. E no pão quente eu trago leite, eu compro o queijo, eu almoço, eu trago refrigerante, eu sorvo. Então, eu agrego esses valores. Então, é isso que eu digo inovar. Não dá para você... aquilo que foi sucesso no passado não garante o sucesso no presente. E não garante a sucessão. Então, é importante ter foco naquilo que desenvolve e querer sempre fazer mais. Paulo, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado. A gente espera contar com você em outras edições do programa. Obrigada mesmo. Estou à disposição. Obrigada. Obrigada a você por acompanhar a entrevista, por acompanhar o nosso programa. Até a próxima. Chegamos ao final de mais uma edição do Canal Indústria. Obrigado ao nosso entrevistado Paulo Sérgio Brito Franzossi, gerente do Sebrae na Baixada Santista, pela sua importante participação, que tenho certeza elucidou muitos temas abordados durante o programa.
Obrigado também à jornalista Alessandra Pereira, que conduziu a entrevista. Lembrando que no site www.canalindustriabrasil.com você pode assistir novamente a esse programa e se atualizar sobre as principais notícias da indústria. Mande sugestões ou perguntas para nós, a sua participação é fundamental. Basta utilizar o e-mail perguntas@canalindustriabrasil.com.br. Nos vemos no próximo programa. Até lá e uma boa semana!